Fala galera, aqui quem fala é o Bros. E hoje galera, estou trazendo mais um vídeo pra vocês. Mas dessa vez estou trazendo um vídeo diferente. Galera, eu estou trazendo pra vocês um vídeo de uma história, né? Uma história das versões antigas do Minecraft. Vamos falar da história de um personagem que foi muito procurado no Minecraft e foi muito falado dessa história e dos fatos ocorridos. Bom, sem delongas, vamos para a história. Galera, o famoso personagem, o nome dele é Herobrine. A sua história veio surgir à tona na versão alfa do Minecraft. Nessa versão alfa do Minecraft não havia Minecraft Pocket Edition, só o Minecraft para PC. E ainda era uma versão muito antiga. Porque assim, a versão antiga comparada às de hoje é muito diferente, muito. Eu vou colocar aqui alguns vídeos para vocês verem. Eu vou colocar aqui alguns vídeos para vocês verem. Eu acho que eu vou colocar essa aqui. Por enquanto eu vou falar um pouco. A história do Herobrine. A história do Herobrine é uma história muito, assim, muito curiosa, mas também muito aterrorizante e muito assustadora. Não adianta você achar que não é assustadora, que você não tem medo, mas pode ficar meio quietinho que essa história dá um pouco de medo. Porque, galera, tanta versão alfa do Minecraft, um simples jogador criou um mundo aleatório no modo single player. E como todo mundo sabe, o modo single player, você joga sozinho, não tem como jogar em multiplayer. O jogador, quando ele estava explorando o mapa, ele viu uma coisa estranha. Ele viu um personagem na densa neblina que ele estava jogando com a renderização mínima e por isso formava neblinas. E isso, ele pensava que era uma vaca por causa da densa neblina. E por isso ele andou um pouco para perto para ver. Não era uma vaca, era um personagem humano com a skin padrão original do Minecraft. Era idêntica, só havia uma diferença entre eles. Seus olhos não haviam nada, era um espaço branco brilhante que de noite você enxergaria bem. Se você encontrasse esse mob de noite, você enxergaria por causa dos seus olhos brancos. Galera, eu vou colocar aqui no vídeo que
que é do Resende. Eu nem sabia que era do Resende. Mas, bora ver. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende por aqui isso, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo no canal um vídeo muito, mais vamos lá. Deixa eu colocar aqui, nesse aqui que eu estava vendo. E essa história é, assim, tanto quanto... Eu falei, tanto quanto querer saber, mas uma parte tem medo. Então, isso tem um pouco de medo, né? Ficar um pouco assustado. Eu mesmo, quando eu vi essa daí, eu tive um pouco de medo. Eu já tinha visto. Perguntas surgem automaticamente. Como se joga? Qual é o objetivo? De onde saíram esses monstros? O cara tá falando do quê? Da origem, assim, falando do nome Minecraft, do jogo. Que ele está falando que algumas pessoas poderiam perguntar assim: como é que se joga? Qual é o objetivo? De onde vem esses mobs? O jogo tem fim? Ele fala um pouco disso, mas outras pessoas fazem perguntas além do normal. Perguntas que referindo-se a Herobrine. Isso ele vai explicar um pouco no decorrer do vídeo. Esse game tem fim? Porém, existem perguntas muito mais tenebrosas neste colorido mundo feito de blocos. Se você acha que os Creepers são os seres mais assustadores, espere até conhecer a lenda de Herobrine. No mundo de Minecraft, ao cair da noite, várias coisas estranhas acontecem. Zumbis se levantam de seu sono eterno para atacar todos que se aproximam. Esqueletos, mas, ao que parece, mesmo com tantas bizarrices, existe mais uma criatura que vive neste mundo. Uma criatura que não pode ser mais apenas um... Galera, apesar de eu ter assistido esse vídeo, na hora que ele mostrou essa imagem do Herobrine, meu coração pulou. Porque não importa se você não tem medo ou não. Quando você vê isso, por uma parte você sente um pouco de medo. E isso pode ser um pouco normal, mas talvez não pode ser. Assim, normal você ter medo. Simples E aí, personagem. o que ele vai dizer? Segundo a lenda, o criador de Minecraft, Marcus Persson, mais conhecido como Note, possuía um irmão que acabou falecendo. Em homenagem ao seu irmão, Note adicionou um personagem fantasma na versão alfa do game. Esse fantasma possuía a mesma aparência de Steve, o personagem original do game, mas com uma sombria diferença. Este personagem possui olhos brancos e brilhantes, que podem ser vistos no escuro. O problema é que, aparentemente, o tal fantasma continua existindo no fogo. O primeiro relato conhecido de um encontro com o estranho fantasma conta que um certo jogador, durante suas andanças pelo mundo de Minecraft... Cara, como vocês podem ver aí, foi aquele negócio que eu falei. O jogador estava explorando o seu mapa, que ele foi criado no modo single player e no modo mais difícil, com a renderização mínima. Vocês podem ver porque está neblina. E pela imagem como ele ampliou, vocês podem ver que é a mesma aparência de um Steve. Só que reparem nos olhos dele. Isso é bizarro. encontrou um personagem humano andando pelo cenário, em meio à neblina. Ele usava configuração de gráficos baixas no game, o que gera neblina. Esse personagem não era como os outros, ele tinha olhos brancos e não havia nenhum nome que o identificasse, o que por si só é algo bem estranho. Ah, galera, esse negócio do nick, do nome, é uma coisa também bizarra. Por quê? Todo mundo sabe que agora o Minecraft, assim, não só agora, desde a versão alfa, todos os jogadores, tanto no single player, tanto no multiplayer,
Todos os jogadores tinham o seu nick, com nome, tanto faz, em cima da cabeça, inserindo o seu nome. Mas o Herobrine não tinha. Na verdade, ele não tem. Então, bora voltar pro vídeo. Pois ao jogar no multiplayer do Minecraft, todos os jogadores são identificados com seus nomes acima de suas... Para piorar, o jogador encontrou o tal fantasma jogando no modo single player, modalidade onde, obviamente, não existe nenhum outro jogador em campo, fora o personagem principal. O fantasma possuía um comportamento estranho. Ele interagia com os objetos do cenário e constantemente observava o jogador, normalmente de longe. Ele ficava muito tempo encarando o jogador, aí de repente virava as costas e ia embora. Ao seguir o personagem, ele simplesmente desaparecia na neblina. Então, aparecia novamente algum tempo depois, sempre observando o jogador e ignorando todo o resto, animais e até mesmo monstros. Após o primeiro aparecimento deste misterioso personagem, coisas estranhas começaram a acontecer. Como vocês ouviram aí, ele disse, depois da aparição desse personagem, coisas estranhas começaram a acontecer. Vocês reconhecem isso? Isso é uma pirâmide que basicamente na versão alfa nunca havia sido adicionada e nem que pra mim nem passava nem pela cabeça do Notch criar isso. Coisas estranhas começaram a acontecer, como pirâmides perfeitas, montanhas com túneis de 2x2, como se alguém tivesse minerado por lá. Animais sem olhos, com os olhos brancos, basicamente possuídos. Coisas bizarras aconteciam no mundo. Isso daí é bizarro, muito bizarro. Como pirâmides de areia surgiram no meio do mar inexplicavelmente. Túneis perfeitos atravessando montanhas foram encontrados. Tochas de fogo foram substituídas por tochas de redstone. E árvores apareciam com folhas cortadas, bem como vários blocos de cenário apareciam destruídos sem explicação aparente. Todas essas coisas são impossíveis de acontecer por si só no game, apenas com a ação de algum jogador humano, ou não. Tudo isso seria possível. O jogador, então... Nessa parte aí, galera, o jogador, por achar aquelas coisas muito estranhas, ele saiu do mundo e foi no fórum. Ele perguntou se alguém havia presenciado alguma experiência parecida, mas ninguém respondeu. Daí ele criou um tópico falando num assunto, mas após 5 minutos esse tópico foi apagado. Não importava quantas vezes ele tentasse recriar o tópico, ele era apagado. E ele recebeu uma mensagem de um certo usuário com o nome Herobrine, dizendo apenas uma palavra: pare. Isso foi um tanto meio bizarro, porque quando o jogador foi tentar acessar o perfil desse usuário chamado Herobrine, dizia que a página dava erro. Dizia que o usuário era inexistente, não existia. Isso também era uma coisa muito bizarra. Vamos continuar o vídeo. Decidiu ir ao fórum oficial de Minecraft e criar um tópico perguntando se mais alguém tinha passado pelo mesmo problema. Porém, após 5 minutos o tópico foi apagado. E para piorar, não importava quantas vezes o tópico fosse recriado, ele era imediatamente apagado. Frustrado, o jogador recebeu uma mensagem de outro jogador chamado Herobrine, que dizia apenas pare.
Misteriosamente, a página do usuário Herobrine era inexistente. Galera, aí, O criador de Minecraft. Sabendo disso, ele enviou um e-mail para galera, a partir daí, ele, quando eles descobriram que o Nick, Herobrine e o personagem era usado pelo irmão de Note, o jogador enviou imediatamente um e-mail perguntando se ele tinha realmente um irmão. E olha a resposta que ele recebeu. Note, perguntando se ele realmente tinha um irmão e recebeu a resposta que gelou o sangue. Eu tinha, mas ele não está mais entre nós. Galera, isso, quem recebesse essa mensagem, acho que ficaria sem reação, não teria como falar. Fica muito, assim, paralisado, de gelar o sangue, de você ficar sem fazer nada. Galera, isso foi a resposta que Note disse. Agora imagine que isso daí, eu não sei nem o que falar. Vamos continuar. Após este fato, a popularidade de Herobrine cresceu astronomicamente entre os jogadores de Minecraft, e muita gente ficou obcecada em encontrá-lo no game. Embora suas aparições pareçam bem aleatórias, reza a lenda que, para que Herobrine apareça no game, é necessário acumular 200 horas de jogo no modo Survival e no nível Hard. Após a lenda alcançar muitos... Galera, quando ele disse isso, é o que a lenda diz e alguns jogadores também dizem. Que para você encontrá-lo, você tem que estar na versão alfa do Minecraft de PC. Tem que estar na versão alfa, no modo sobrevivência, no nível hard, que em português difícil, para jogar 200 horas. Não 200 horas assim, direto. Você vai jogando até acumular 200 horas de jogo sem morrer. Algumas pessoas algumas pessoas associaram isso para o Minecraft Pocket Edition. A população falando dos relatos e fatos envolvendo o Herobrine cresceram muito. Note falou tanto, acho que pelo que eu me lembre, ele falou assim: eu tinha um irmão. Assim, eu não tinha um irmão, mas o meu irmão, que eu nunca vi, nunca conheci. Tentando fazer algumas pessoas, assim, os jogadores de Minecraft tentarem esquecer um pouco isso. E ao decorrer das atualizações, a Mojang colocava uma mensagem assim no texto. Uma simples frase, assim, nas coisas que foram adicionadas ou removidas. Colocavam assim: Removed Herobrine. Seria uma brincadeirinha deles, da Mojang? Ou será que ele foi realmente? Mas pode estar parecendo que lá foi removido, mas fatos, assim, dos relatos túnel 2x2, pirâmides no mar, isso ainda acontece nas versões atuais. E
aparece lá, Removed Herobrine. Eles podem tentar remover, colocar aquele negócio, aquela frase dizendo que removeu. Mas basicamente não removeram. E o Herobrine ainda tá no jogo. É uma coisa quanto bizarra. E voltando a algumas pessoas que relacionaram isso ao Minecraft Pocket Edition, muitas pessoas acham que no Minecraft Pocket Edition o Herobrine também assombra, também aterroriza os jogadores de Minecraft Pocket Edition. Várias pessoas também tentaram procurar ele no Minecraft Pocket Edition, mas nada assim, nada pra declarar mesmo que fatos relativos a ele nunca apareciam comprovadamente no game. Eu quando eu comecei a jogar, eu joguei na versão 0.9.5, uma versão muito antiga das versões de hoje. Se vocês quiserem olhar essa versão que eu tô falando, é 0.9.5. Procurem no YouTube, baixem o APK e olhem. A coisa assim, não tem as mesmas coisas que tem nessa versão, nas versões atuais. Mas coisas assim, sons, os gráficos é um tanto diferente. Tanto a zoada de levar dano, o som de levar dano. Você não tinha o shift, como se diz, agachamento. Você não tinha. E pelo que eu me lembre, não onde é o botão de agachamento, na versão 0.9.5 era o botão de pular. Eu agora não me lembro como era que eu fazia para pular naquela versão. Eu não me lembro muito bem. Mas isso é com tanto que eu jogava sem saber de nada. Naquela época, quando eu vi os mobs, pra mim, eu senti um pouco de medo de morrer no jogo, né? Senti um pouco de medo de morrer no jogo. E depois que eu conheci essa história, eu passei a ter um pouco de medo. Mas eu nunca parei de jogar, nunca parei. Mas o medo continua. É isso, galera. Se quiserem procurar mais fatos dessa história, vocês procurem a história de Herobrine. Mas muita gente fez histórias, relatos em torno dessa aí, em torno dessa. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal se for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações do canal. E é isso, galera. A meta de likes para esse vídeo é de 150 likes, galera. Bora bater a meta de likes, que esse vídeo tá top. Então, galera, espero que vocês tenham. Se inscreve no canal e falou!